Vamos a mais uma live de leitura do livro de Salmos. Uma live de leitura agora, das 22 horas. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ler Salmos 107, 108 e Salmos 109. Salmos 107, Salmos 108 e Salmos 109. O Salmo 107 vai falar sobre a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Este é o objetivo do Salmos 107. A bondade de Deus em proteger. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitasse, famintos e sedentos, a sua alma neles desfaleceu. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu-se de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas à sombra da morte, presa em aflição e inferno. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifício de louvor e relatem suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas ao profundo. Pois ele anda e se levanta o vento impetuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaziam-se de toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem na congregação do povo e glorifiquem na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam.
converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos que edificam cidade para a sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas, outra vez, decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e a faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho, mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Davi 108. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Cântico e salmo de Davi. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça. Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura, não serás tu, ó Deus, que nos rejeitastes, e não sairás, ó Deus, com nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair-me da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés dos nossos inimigos. 109. Salmos 109. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Salmo de Davi para o cantor mor. Ó Deus, do meu louvor não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são os meus adversários, mas eu faço oração. Aleluia. Deram-me o mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo o ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado. Em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor não de tudo quanto tenha, e despoje-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça seus órfãos. Despedaça sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, depois que não desejou a bênção, ela afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como águas, em seus ossos como azeite. Seja para ele como uma veste que cobre,
e como sinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como um gafanhoto. De jejuar, estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróbrio quando me contemplo, move a cabeça. Ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoas tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar do que condenam a sua alma. Esse é um salmo de guerra, uma oração contrária a respeito dos nossos inimigos. Oração de Davi pedindo a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Então, a melhor forma de defesa é o ataque. E temos as armas de defesa e as armas de ataque, que é a palavra de Deus. E todas as armas estão em Efésios 6, versículo 10 em diante. Então, finalizamos aqui essa leitura. É 3 de julho, as Salmos, das 22 horas. Tá? Amanhã faremos a leitura do dia 4 de julho. Sendo na luz, sendo na escuridão, onde estivermos, temos que praticar a leitura da palavra de Deus. Senão, não passamos de crente, fogo de paz. Até a próxima, se Deus quiser.